Quando os estudos do CDC eles começaram a ser divulgados, especialmente o estudo da Califórnia de 1983, com a médica e epidemiologista Selma Dritz à frente, o estudo portanto, já havia esquadrinhado o comportamento sexual de Guyton Douglas e ele era considerado paciente O em Nova York e também na Califórnia. E O significava out of the scene, fora de cena, ou seja, fora do contexto. O Douglas era o paciente que entrava naquele contexto, não é? E trazia, portanto, o HIV e infectava as pessoas conscientemente ou não. Então, esse out of, esse O, né, de abreviação de out of California ou out of New York, fora da Califórnia, fora de Nova York, foi traduzido para as mídias de massa como numeral 0. Então, o Guyton Douglas ele passou a ser classificado como paciente 0. E isso, obviamente, criou algumas suposições de origem da doença e de que a AIDS ela tinha uma origem a partir de um comportamento sexual, portanto, a partir de relações homossexuais. Nos anos 80, portanto, de 82 até o final da década, mais ou menos 89, nós temos um governo bastante hostil nos Estados Unidos em relação à epidemia de AIDS, que era o governo de Ronald Reagan. O Reagan ele ficou basicamente a década de 80 inteira nos Estados Unidos, portanto, no período mais mortal da epidemia de HIV e AIDS. E é claro que esses discursos, que eram em grande medida sensacionalistas, eles também tinham uma base política, porque eles eram replicados por autoridades no campo da política e também, em grande medida, pesquisadores. Então, a história do termo paciente 0 é uma história de afinidades eletivas entre sensacionalismo médico, sensacionalismo midiático e um interesse em culpabilizar determinados grupos na sociedade por problemas estruturais vivenciados coletivamente pelas pessoas. Se você se interessa por essas discussões, tem interesse em se aprofundar um pouco mais na história do paciente 0 no contexto da epidemia de AIDS, eu indico bastante o livro do historiador da ciência Richard Mackay, intitulado Patient Zero and the Making of the AIDS Epidemic. Nesse livro, Richard Mackay ele conta um pouco da história do Cluster Method e também um pouco da história do Douglas. É uma história muito interessante e, claro, não é? Tem um artigo também que eu publiquei com o professor Richard Miskolci na revista Ciência e Saúde Coletiva, salvo engano, em 2022 ou 2023, intitulado Reservatórios de Doenças Venéreas, MSM, HSH e PWA, Continuidades, Rupturas e Temporalidades na Produção de Bioidentidades no Contexto da Epidemia de HIV e AIDS. É um título muito longo, não sei porque eu dei esse título para o artigo, mas vale a pena vocês procurarem o texto. É bem interessante e a gente conta também um pouquinho a história do Cluster Method. Até mais.